Eu deixei minha mãe morrer no quarto ao lado do meu, enquanto eu olhava para uma planilha que não importava, e não me perdoo, há 5 anos. Esse é o peso que carrego todas as manhãs, quando acordo neste apartamento silencioso. Meu nome é Carlos, tenho 68 anos, e percebi tarde demais que ser um provedor é a maior mentira que um homem pode contar a si mesmo para evitar ser um filho. Passei uma década convencido de que era um homem ocupado. Dizia a mim mesmo que eu era essencial, que meus horários eram rígidos e que meu tempo era um recurso limitado, que precisava ser gerenciado com precisão profissional. Mas a verdade é muito mais feia do que isso. Eu não estava ocupado. Eu apenas me sentia desconfortável com a vulnerabilidade de uma mulher que me amava sem condições. Quando meu pai faleceu, Maria menos minha mãe mudou-se para morar comigo. Lembro-me do dia em que ela chegou com 2 malas pequenas e uma caixa de fotos antigas. Eu disse a mim mesmo que estava fazendo algo nobre. Disse a minha irmã Lúcia que eu cuidaria de tudo, que eu tinha espaço e condições. Aos 65 anos, eu recém-aposentado, ainda passava meus dias agindo como se estivesse gerenciando uma empresa de 500 pessoas. Eu criava tarefas, verificava e-mails de newsletters que nem lia, organizava arquivos que ninguém jamais olharia. Fiz tudo isso para criar um muro entre mim e a mulher silenciosa e desbotada sentada na poltrona da sala de estar. Maria era uma presença silenciosa. Ela não exigia muito. Sentava-se perto da janela, observando os pombos, ou a maneira como a luz batia nas partículas de poeira sob o sol da tarde. Ocasionalmente, ela chamava meu nome. Carlos, você tem um momento para um café? E eu olhava para o meu relógio, um relógio que não tinha lugar para ir, e suspirava. Eu fazia questão de que ela ouvisse aquele suspiro. Dizia a ela que estava no meio de algo importante, que o banco tinha enviado um extrato complicado, ou que eu estava pesquisando um novo investimento. Eu a via sentir, seus ombros caindo apenas uma fração de centímetro, e ela dizia: claro, filho, o trabalho é importante. Ela acreditava em mim porque é isso que as mães fazem. Elas acreditam em nossas mentiras, porque a alternativa menos é de que seus filhos simplesmente não querem se sentar com elas. É dolorosa demais para aceitar. Lúcia me ligava do outro lado da cidade, sua voz afiada com uma percepção que me faltava. Como ela está, Carlos? Você realmente conversou com ela hoje? Não sobre o médico, não sobre os remédios. Você conversou com ela? Eu ficava na defensiva. Dizia a Lúcia que ela não tinha ideia de quanto trabalho dava gerenciar uma casa com uma mãe idosa. Eu falava da minha mãe como se ela fosse um projeto, uma série de logísticas a serem resolvidas. Eu verificava sua pressão arterial, comprava suas receitas e mantinha a geladeira cheia. Eu era eficiente. Eu era um profissional, mas eu era um fantasma em minha própria casa. Eu estava oferecendo uma casa, mas estava negando a ela um lar. Não olhei para o rosto dela. Olhei para o suéter. Se eu tivesse olhado para o rosto dela, teria visto o pedido de desculpas em seus olhos. Ela estava pedindo desculpas por envelhecer. Estava pedindo desculpas por ocupar 3 minutos do meu tempo. Percebo agora que cada vez que eu a apressava, estava dizendo a ela que seus dias restantes eram menos valiosos do que minhas horas vazias. Eu tinha 68 anos. E ainda agia como um adolescente tentando escapar da casa dos pais, sem perceber que era eu quem acabaria ficando no silêncio que estava cultivando. Tão desesperadamente, eu tinha transformado o pequeno quarto de hóspedes no que eu chamava de meu escritório. Era uma sala cheia de arquivos e uma mesa que estava sempre limpa demais. Todas as manhãs, às 8 horas, eu me retirava para lá, fechando a porta com firmeza suficiente para sinalizar que eu estava no trabalho. Do outro lado daquela madeira, eu conseguia ouvir o clique-clack rítmico da bengala da minha mãe. Era um som lento, metódico. Era o som de alguém que não tinha para onde ir, e todo o tempo do mundo para chegar lá. Para mim, na época, soava como uma distração. Eu colocava fones de ouvido com cancelamento de ruído, não para ouvir música, mas para ouvir o nada. Eu queria um vácuo. Queria acreditar que minha vida ainda era uma série de decisões de alto risco, em vez da realidade. Um homem de quase 70 anos se escondendo de sua mãe, de 88, o almoço era uma transação. Eu levava uma bandeja para ela. Tinha certeza de que a nutrição estava equilibrada, menos vegetais no vapor, proteína maícha, as vitaminas certas. E eu era profissional na logística do cuidado. Colocava a bandeja no colo dela, enquanto ela se sentava em sua cadeira favorita perto da janela. Precisa de mais alguma coisa, mãe? Eu perguntava, já com o corpo fora da porta. Ela olhava para mim, com os olhos nublados pela catarata para a qual
Eu já havia agendado uma cirurgia, mas na qual nunca realmente olhei. Apenas 5 minutos. Carlos, ela dizia, conte-me sobre o seu dia. E eu mentia. Contava sobre uma reunião fictícia ou uma tarefa complexa que estava terminando. Verificava meu celular, fingindo receber uma mensagem urgente. Talvez mais tarde, mãe. Estou em um momento meio crítico agora. O mais tarde nunca chegava. Era uma moeda que eu gastava livremente, achando que o banco era sem fundo. Em um sábado, Lúcia apareceu sem ligar antes. Ela não foi para a cozinha. Foi direto para o quarto da mamãe. Eu a segui, sentindo aquela pontada familiar de irritação. Lúcia estava sempre procurando o que eu estava deixando passar. Ela ficou ali, olhando para a mesa de cabeceira. Havia uma pilha de revistas antigas que eu tinha comprado para mamãe, mas estavam intocadas. O lodo deles, um copo de água com uma fina camada de poeira na superfície. Ela não tocou nisso, Carlos, disse Lúcia, com a voz baixa. Ela não consegue mais enxergar a letra. Você sabia disso? Ela me disse ao telefone ontem que as palavras parecem formigas rastejando na página. Senti um solavanco de culpa, mas o suprimi com lógica. Tenho a consulta dela com um oftalmologista. Na próxima terça, Lúcia. Estou cuidando de tudo. Lúcia se virou para mim, os olhos marejados de uma frustração que ela carregava há anos. Não é sobre o médico, seu idiota. Ela está sozinha. Ela fica neste quarto e espera você terminar qualquer trabalho fantasma que você inventou. Parasime, ela está desaparecendo na sua frente e você a está tratando como um item em um orçamento. Eu explodi com ela. Disse que, se ela achava que poderia fazer melhor, era bem-vinda para levar a mamãe para o apartamento dela de 2 quartos com 3 crianças. Foi um golpe baixo, uma maneira covarde de desviar a pressão moral. Lúcia não gritou de volta. Ela apenas olhou para a mamãe, que fingia estar dormindo, mas cujas mãos tremiam levemente sob o cobertor. Lúcia foi embora logo depois, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer discussão. Voltei para o meu escritório. Sentei-me à minha mesa e abri uma gaveta. Lá dentro estavam cartas antigas que minha mãe tinha escrito para mim quando eu estava na faculdade. Não as li. Apenas encarei a caligrafia menos antes tão firme, agora reduzida às linhas trêmulas que eu via em suas listas de compras. O relógio na minha parede tic-taqueava. Tic, tic. Cada segundo era uma escolha, e eu estava escolhendo ficar atrás de uma porta fechada. Convenci-me de que, ao manter-la fisicamente segura, eu estava cumprindo meu dever. Não percebi que uma pessoa pode morrer de fome com um estômago cheio, se o coração nunca for alimentado. Tentei ficar na sala por mais tempo naquela terça-feira. Levei meu chá e me sentei na cadeira oposta à dela. Eu não estava com laptop, não estava com celular. Pela primeira vez em meses, eu estava apenas ali. O ar na sala parecia denso, como se os anos de conversas evitadas tivessem ocupado fisicamente o espaço entre nós. Minha mãe, Maria, olhou para cima. Poreste assustada, como um pássaro que se acostumou a ser ignorado e de repente encontrasse um predador ou um fantasma menos observando, ela me deu um sorriso pequeno e hesitante, um que não chegava aos olhos porque eles estavam cansados demais para viajar tão longe. Você não está trabalhando hoje, Carlos? Ela perguntou. Sua voz era fina, como um papel de pergaminho que foi dobrado vezes demais. Eu disse que estava adiantado com as tarefas. Outra mentira, mas esta pretendia ser gentil. No entanto, mesmo ao dizer isso, senti aquela coceira familiar nas pernas, o impulso de me levantar, de encontrar um motivo para sair, de voltar para a segurança do meu escritório estéril, onde ninguém precisava de nada de mim, além do meu silêncio. Eu a observei tentar pegar a xícara de chá. Era uma xícara de porcelana simples, branca com pequenas flores azuis, mas para ela, parecia pesar 5 quilos. Sua mão tremia, um tremor fino e rítmico que fazia o líquido ondular. Estendi a mão para ajudar, mas meditava. Percebi que vinha ajudando há anos, ao tirar as coisas dela, menos tirando a xícara, tirando as tarefas, tirando a responsabilidade menos, até que não sobrasse nada para ela segurar. Eu a vi lutar pelo que pareceu uma eternidade. Uma gota de chá caiu em seu roupão, uma mancha escura se espalhando sobre o padrão floral. Ela olhou para baixo, e por um segundo, viu um lampejo de vergonha pura e genuína. Aos 88 anos, ela tinha vergonha de uma gota de chá. Ela olhou para mim, com os olhos transbordando um pedido de desculpas,
que ela não deveria ter que fazer. Sinto muito, Carlos. Tô virando uma bagunça. Aquela frase me atingiu com mais força do que qualquer insulto de Lúcia. Ela não era uma bagunça. Ela era uma obra-prima que estava perdendo a cor lentamente, e eu era o curador, que havia trancado as portas da galeria porque não queria ver a decadência. Levantei-me e peguei um guardanapo, limpando o roupão dela. Meus movimentos ainda eram eficientes demais, clínicos demais. Eu não era um filho confortando uma mãe. Eu era um técnico reparando um vazamento. Tá tudo bem, mãe. Chá, eu disse, mas minha voz estava tensa. Eu conseguia sentir a pressão moral de que Lúcia falara. Era um peso físico em meu peito. Sentei-me novamente, determinado a ficar por pelo menos 20 minutos. Perguntei a ela sobre a casa antiga, aquela em que moramos quando eu tinha 10 anos. Vi o rosto dela se transformar. As rugas pareceram suavizar à medida que as memórias inundavam, fornecendo um andaime temporário para sua mente frágil. Ela começou a me contar sobre o jardim, sobre como as rosas sempre cheiravam a limão depois de uma tempestade. Percebe, então, que enquanto eu contava os minutos para poder sair, ela estava saboreando cada segundo porque, para ela, aquele era o ponto alto do mês. O relógio tic-taqueando não estava mais apenas na parede. Estava na maneira como ela se perdia no meio de uma frase. Ela estava falando sobre a terra natal e, de repente, seus olhos ficavam vidrados e ela me perguntava se eu tinha visto o Jornal da Manhã menos aquele sobre o qual ela já havia perguntado. Tris fez. Cada lapso era um lembrete de que a mulher que me criou estava sendo substituída, paica por paica, por uma estranha feita de sombras e ecos que se apagavam, e em vez de me segurar as peças que restavam, eu as deixava escorregar por entre meus dedos como areia. Fiquei 40 minutos naquele dia. Quando finalmente me levantei para voltar às minhas coisas, ela estendeu a mão e tocou minha manga. Seu aperto era surpreendentemente forte. Obrigada, Carlos, ela sussurrou. Pela conversa, eu assenti e me afastei, mas quando me sentei novamente à minha mesa, o silêncio do meu escritório pareceu diferente. Não parecia mais um santuário. Parecia um túmulo que eu estava construindo para mim mesmo enquanto ainda estava vivo. Olhei para a tela do meu computador, para uma lista de ações que eu não precisava comprar, e senti uma dor oca no estômago. Eu tinha 68 anos, e estava percebendo que passei a vida inteira aprendendo a ser bem-sucedido, mas nunca aprendi a estar presente. As semanas seguintes pareceram uma volta de vitória que eu não havia conquistado. Comecei a agendar tempo para ela, literalmente escrevendo no meu calendário, entre as 16 horas e as 17 horas, café com a mamãe. Eu me sentia orgulhoso de mim mesmo. Sentia que estava resolvendo o problema. Cheguei a ligar para Lucy e dizer, com um toque de condescendência, que as coisas estavam muito melhores agora. Comprei uma luminária especial para a poltrona da Maria, para que ela pudesse ler melhor suas revistas, e por alguns dias a luz na sala pareceu mais quente. Conversamos sobre a infância dela novamente. Ela me contou sobre a primeira vez que conheceu meu pai em uma festa de colheita, e, por um momento, a sombra pesada da velhice pareceu se dissipar. Achei que tinha consertado tudo. Achei que, ao marcar o item conexão emocional na minha lista diária, eu tinha enganado o próprio tempo. Essa foi a minha falsa esperança, menos a crença de que você pode reparar. Décadas de distância emocional com algumas semanas de gentileza agendada. Mas o relógio continuava tic-taqueando, mais alto do que eu queria admitir. O declínio dela não foi uma queda súbita, foi um desbotamento lento e agonizante. Uma tarde, enquanto ela contava uma história, parou no meio da frase e olhou para a parede com um vazio oco e aterrorizante. Carlos, ela sussurrou. Onde fica a porta para o jardim? Preciso verificar as rosas. Estávamos no quarto andar de um apartamento na cidade. Não havia rosas, não havia jardim. O pânico que surgiu no meu peito não era por ela, era por mim. Eu não queria lidar com uma mãe que estava perdendo o juízo. Eu queria a mãe que se sentasse quietinha e me deixasse sentir bem comigo mesmo por 30 minutos. Lembrei-a gentilmente de onde estávamos, e ela olhou para mim com uma clareza que foi ainda mais dolorosa do que a confusão. Disse ela, com a voz pequena. Certo, eu esqueci. Minha mente é como um sótão velho, Carlos. As coisas se perdem nos cantos. Em vez de acolher aquela vulnerabilidade, eu recuei. Disse a ela que precisava atender uma ligação muito importante sobre a manutenção do prédio. Voltei para o meu escritório e sentei no escuro. Eu tinha 68 anos, mas naquele momento
Fui um covarde. Não conseguia lidar com a realidade de que ela estava me deixando, pedaço por pedaço. Então escolhi deixá-la primeiro. Convenci-me de que era difícil demais vê-la desaparecer, que era melhor lembrá-la como ela era. Foi o ato supremo de egoísmo, disfarçado de sensibilidade. Lúcia ligou naquela noite, com a voz cansada. Ela diz que você está agindo melhor, Carlos. Ela parece grata, mas também parece que está se despedindo. Gritei com Lúcia dizendo que ela estava sendo dramática. Eu não queria ouvir a verdade, porque a verdade significava que meu café agendado não era suficiente. Significava que a janela estava se fechando e eu ainda estava do lado de fora, olhando para o meu relógio. Certa noite, Maria não pediu café. Ela não chamou meu nome. Sentei-me no meu escritório, esperando pelo clique-clack da bengala que costumava sinalizar seu movimento em direção à cozinha. Não veio. Olhei para o relógio. 16h15. Ela estava atrasada para nossa sessão. Senti uma pontada de irritação, menos minha agenda estava sendo interrompida. Fui até a sala, pronto para dar um lembrete brincalhão, mas firme, sobre o nosso horário. Ela estava sentada em sua cadeira, olhando para a linha do horizonte cinzenta. Suas mãos estavam cruzadas no colo, perfeitamente imóveis. Percebi então que ela tinha parado de esperar por mim. Ela não tinha parado de me amar, mas tinha parado de esperar que eu estivesse presente. O silêncio não era mais o silêncio pacífico de um lar em repouso. Era o silêncio pesado e sufocante de uma mulher que finalmente aceitara sua solidão. Fiquei no corredor sem ser visto e pela primeira vez não vi uma responsabilidade. Vi uma mulher que tinha me dado tudo e em troca eu estava lhe dando uma gaiola bem gerenciada. A atmosfera no apartamento mudou depois daquele dia. Não foi uma explosão súbita, mas um resfriamento, um assentamento de poeira nos cômodos, que eu costumava evitar. Contratei uma enfermeira de meio período, uma mulher chamada Helena, para lidar com um trabalho pesado. Disse a mim mesmo que era pela segurança de Maria, que aos 88 anos ela precisava de olhos profissionais sobre ela. Mas no teatro silencioso da minha mente, eu sabia a verdade. Estava pagando Helena para ser o filho que eu não queria ser. Estava terceirizando a intimidade. Eu as ouvia conversando do meu escritório, menos murmúrios baixos, a ocasional risada suave da minha mãe. Aquilo doía, ver uma estranha oferecer sem esforço a única coisa que eu achava tão exaustiva. Eu me sentia um espectador em minha própria casa, vendo outra pessoa habitar o papel que me pertencia. Então veio a queda. Aconteceu às 3 da manhã. Eu não ouvi. Estava usando meus protetores auriculares, perdido no sono profundo e egoísta, de quem assume que o mundo vai esperar por ele. Acordei com o som da porta da frente sendo destrancada. Lúcia tinha uma chave, e havia sido chamada pelo pingente de emergência que Maria usava no pescoço. Tropecei no corredor, meu coração batendo forte, não de dor, mas pela interrupção súbita e irritante da minha paz. Maria estava no chão do banheiro. Ela não parecia minha mãe naquele momento. Parecia uma pilha de roupa descartada, frágil e pálida contra os azulejos brancos e frios. Ela não chorou. Não, apenas olhou para mim com uma expressão de profundo pedido de desculpas. Mesmo ali, quebrada e machucada, ela sentia muito por ser um fardo. Sinto muito, Carlos. Ela sussurrou enquanto os paramédicos a levantavam. Eu só queria um pouco de água. Essas palavras me perseguem há 5 anos. Ela queria água. Não queria me acordar porque sabia que eu estava ocupado. Ela passou horas com sede no meio da noite porque tinha medo do suspiro que eu daria. Se tivesse que ajudá-la. Lúcia olhou para mim do outro lado da sala e pela primeira vez não havia raiva em seus olhos. Havia apenas piedade. Era o tipo de piedade que se sente por um homem que está em uma casa em chamas e reclama da fumaça em suas roupas. A fratura era pequena, disseram os médicos. Uma trinca no quadril menos, mas, para uma mulher da idade dela, era uma sentença de morte escrita em câmera lenta. Significava que ela agora estava confinada à cadeira ou à cama. O relógio tic-taqueando que eu tentara ignorar era agora uma batida estrondosa no quarto. Tornei-me mais eficiente do que nunca, transformei a sala de estar em uma ala médica. Comprei a melhor cama ajustável, o colchão de pressão mais caro, os monitores de última geração. Gastei dinheiro como se fosse um escudo esporando que se gastasse o suficiente, não precisaria gastar a mim mesmo. Lúcia ficou por 3 noites, dormindo no sofá. Ela me observava gerenciar as enfermeiras, os medicamentos e os cronogramas. Certa noite, depois que a enfermeira saiu,
e Maria estava à deriva em um torpor induzido pela morfina, Lúcia me encurralou na cozinha. Você está fazendo de novo, Carlos, disse ela, sua voz como uma lâmina serrilhada. Volca está gerenciando uma crise. Não está amando uma mãe. Você passa 10 horas por dia olhando para os gráficos dela e 10 minutos olhando para o rosto dela. Ela não tem muito tempo. E você está gastando tudo no corredor. Tentei argumentar. Mostrei a ela as planilhas que eu havia feito para as dosagens da medicação. Mostrei a ela o custo do fisioterapeuta particular. Eu estava orgulhoso da minha logística, mas Lúcia apenas balançou a cabeça. Quando ela se for, Carlos, você não vai se lembrar das planilhas. Você vai se lembrar do silêncio que escolheu. Você acha que está se protegendo da dor de perdê-la, mas tudo o que está fazendo é garantir que seu luto seja misturado com um veneno, que você não poderá lavar. O arrependimento. Eu disse a ela que ela estava errada. Disse que estava exausto. E eu estava exausto pelo esforço de manter o muro entre meu coração e a mulher no quarto ao lado. Fui para a cama naquela noite sentindo-me um mártir, convencido de que minha irmã não entendia o fardo que eu estava carregando. Não percebi que o fardo não era o cuidado, era a resistência a ele. As semanas seguintes foram um borrão de cheiros de antisséptico e o zumbido rítmico e oco do concentrador de oxigênio que instalei na sala. Eu tinha transformado minha casa em uma unidade de cuidados paliativos de alto padrão. E o Ender estava bancando o profissional, o homem que conseguia lidar com qualquer crise com uma lista de verificação e um cartão de crédito. Mas o silêncio no apartamento estava mudando. Não era mais o silêncio da esquiva, era o silêncio de uma casa, prendendo a respiração. Maria parou de falar em frases completas. Ela olhava para mim e eu via que tentava encontrar as palavras, mas elas eram como peixes escapando de uma rede. Em vez de me sentar com ela e ajudá-la a encontrá-las, eu ajustava seus travesseiros, verificava o fluxo do oxigênio, fazia tudo, exceto encontrar o olhar dela. Eu tinha pavor do que veria ali, não raiva, mas uma aceitação profunda e silenciosa da minha ausência. Em uma terça-feira menos, estava chovendo. Aquela garoa cinza e persistente que faz o mundo parecer estar perdendo a cor. Maria parecia mais alerta do que o normal. Helena, a enfermeira, havia saído por 1 hora, deixando-nos sozinhos. Eu estava na minha mesa, é claro, encarando um extrato bancário. Ouvi um pequeno som vindo da sala. Não era bengala menos. Ela não podia mais usá-la menos. Mas uma batida, suave e rítmica. Entrei, com a testa franzida pela irritação de um homem cujo trabalho importante fora interrompido. Ela estava batendo os dedos contra a grade de metal de sua cama hospitalar. Olhou para mim e seus olhos estavam límpidos, dolorosamente límpidos. Carlos, ela sussurrou. Vem aqui. Meu primeiro instinto foi olhar para o relógio. Não era a hora do remédio. Só preciso terminar uma coisa, mãe. Eu disse, e a mentira teve gosto de cinzas na minha boca. Ela não desviou o olhar. Há uma coisa pode esperar. Eu não. Sentei-me na beirada da cadeira, meu corpo rígido pronto para escapar. Ela estendeu a mão menos a pele tão fina que parecia papel de seda molhado, e a colocou sobre a minha. A mão dela estava fria. Você esteve tão ocupado, disse ela. E por um segundo pensei que estava sendo sarcástica, mas não havia malícia em sua voz. Apenas uma piedade terrível e desoladora. Você esteve tão ocupado garantindo que eu não morra, que se esqueceu de me deixar viver. E se esqueceu de viver você mesmo. Tentei puxar minha mão, desviar com um comentário sobre sua frequência cardíaca ou o novo cronograma de fisioterapia, mas ela me segurou. Tá tudo bem, filho. Eu sei que é difícil olhar para mim. Eu sei que te lembro do que tá vindo para você também. Naquele momento, o muro que eu construí ao longo de uma década não desmoronou, ele se dissolveu. Percebi que minha ocupação não era uma máscara para ela. Era uma máscara para mim. Eu tinha 68 anos e estava me escondendo da realidade da mortalidade, fingindo que tinha um trabalho a fazer. Ficamos sentados em silêncio por 20 minutos, sem planilhas, sem ligações, apenas o som da chuva contra o vidro e sua respiração curta e sibilante. Eu quis dizer tantas coisas, quis pedir desculpas pelos anos de depois, quis dizer que me lembrava das rosas com cheiro de limão, mas as palavras pareciam pesadas demais para serem levantadas. Apenas fiquei ali, segurando aquela mão fria e frágil, percebendo que isso, essa intimidade aterrorizante, silenciosa e desconfortável, era a única coisa que realmente importava. E então,
meu telefone vibrou. Uma notificação do meu aplicativo de investimentos. Sem pensar, eu me sobressaltei. Olhei para a tela e naquele fração de segundo de distração, senti o aperto dela afrouxar. Ela não soltou, mas a energia deixou sua mão. Ela fechou os olhos. Vá, Carlos, disse ela, a voz mal sendo um suspiro. Volte ao seu trabalho. Estou cansada agora. Eu realmente me levantei e voltei para minha mesa. Disse a mim mesmo que ela precisava descansar. Disse a mim mesmo que me sentaria com ela novamente à noite. Escolhi a mentira da ocupação uma última vez, embora soubesse que a verdade estava sentada no quarto ao lado, esperando pelo fim. A enfermeira entrou no meu escritório às 6 horas daquela tarde. Ela não bateu, apenas ficou parada na porta, sua sombra longa e fina cruzando minha mesa organizada. Eu nem olhei para cima no início. Estava ocupado recalculando os retornos trimestrais de uma conta da qual eu nem precisava do dinheiro. Carlos, disse ela. Sua voz não era urgente, era plana, pesada com o tipo de finalidade que não precisa de explicação. Senti uma descarga gelada viajar da base da minha coluna até a garganta. Não perguntei o que aconteceu. Eu sabia, sabia desde as 16h15, quando senti a mão dela amolecer. Mas escolhi fingir que o tempo era uma dívida que eu poderia pagar mais tarde. Entrei na sala. O concentrador de oxigênio ainda estava zumbindo. Seu toncheado rítmico era a única coisa que quebrava o silêncio, mas ele estava respirando para ninguém. Maria jazia em sua cama ajustável, a cabeça virada para a janela para a cidade, cinzenta que ela observou por anos, enquanto esperava que eu passasse pela porta. Ela parecia menor do que 2 horas atrás. A obra-prima havia partido, e apenas a moldura restava. Fiquei ao lado da cama, e pela primeira vez em uma década, não estava ocupado. Eu tinha todo o tempo do mundo. Poderia ter ficado ali por um século e não importaria, porque a única pessoa que eu precisava que notasse minha presença não era mais capaz de senti-la. Minha última interação com minha mãe não foi uma confissão ou um obrigado. Fui eu escolhendo uma notificação de celular em vez da mão dela. Suas últimas palavras para mim foram uma permissão para deixá-la. Volte ao seu trabalho, dissera ela. Ela morreu garantindo que eu não me sentisse culpado por ser o homem que escolhi ser. E essa é a parte mais dolorosa do silêncio. A graça que ela me deu e que eu não merecia. Lúcia chegou 1 hora depois. Ela não gritou "não me culpo", apenas sentou-se na poltrona vazia de Maria e chorou baixinho. Quando finalmente olhou para mim, seus olhos estavam secos e vazios. Você conseguiu o que queria, Carlos, sussurrou ela. A casa está quieta agora. Sem mais interrupções, sem mais depois, você pode trabalhar o quanto quiser. E o quiz me defenda. Quis mostrar a ela as contas médicas que paguei, os equipamentos de ponta, a perfeição logística do cuidado dela. Mas olhei para minha mesa através da porta aberta, e as planilhas pareciam bobagens. Os números eram apenas tinta. Passei anos construindo uma fortaleza de importância, apenas para perceber que eu era o único prisioneiro dentro dela. Tenho 68 anos agora. Faz 5 anos que o apartamento se tornou verdadeiramente silencioso. Ainda me sento no meu escritório, mas a porta está sempre aberta. Não uso mais os fones de ouvido com cancelamento de ruído. Ouço os vizinhos, o trânsito, o vento contra o vidro, esperando por um clique-claque de uma bengala que nunca virá. Guardei o roupão floral dela. Ainda tem aquela pequena mancha de chá do dia em que a mão dela tremeu. Olho para ele, todos os dias, para me lembrar do custo de estar ocupado. Eu dei a ela tudo que o dinheiro podia comprar. Os melhores médicos, a melhor cama, a melhor comida. Mas neguei a ela a única coisa que era de graça. Eu mesmo. Troquei uma vida inteira de memórias por mais algumas horas me sentindo importante em uma mesa. Se você está ouvindo isso, e seus pais ainda estão no quarto ao lado, ou a um telefonema de distância, por favor, pare de ler. Pare de trabalhar. Vá até eles. Não gerencie o cuidado deles. Compartilhe a vida deles, porque um dia, o silêncio virá para você também, e nenhuma quantidade de sucesso será alta o suficiente para abafar o som do que você perdeu.